Ah, é apenas um toque. Que gostosa você é. Venha, me ajude aqui a pegar algumas coisas. O que mais você consegue fazer por 4 décimos? Eu sei aonde você mora. Se você falar a alguém, você não vai escapar. Relatos de assédio que acontecem onde os pais imaginam que os filhos estão em segurança, na escola. Nos últimos meses, a hashtag Exposed vem reunindo denúncias, principalmente de mulheres, que alegam ter sofrido abuso por parte de professores. Mas porque alunas e ex-alunas preferiram expor algo tão delicado? Uma pesquisa recente do IBGE revelou que, no Brasil, 1 em cada 5 jovens, 20,1%, de 13 a 17 anos, diz já ter sido assediada, podendo ser por toque, beijo ou por exposição de partes do corpo contra a vontade. Além disso, 8,8% das meninas nessa idade já foram forçadas ao sexo, a maioria delas antes dos 14 anos. Assédio, um fogo transformado em ódio, que ainda queima dentro de mim, assediada, em revolta pelos isqueiros do prazer. Sem ter o que fazer, sem ao menos poder me defender, sem pensar falam palavras, sem ao menos perceber que podem ofender, como se eu fosse um objeto para você. Há 30 anos eu olhava para uma mulher. Ela virava a cara com medo de ser assediada. Hoje, ela olha para mim. Eu viro a cara por medo de ser acusado de assédio. Homem se protege de mulher e mulher se protege de homem. É como se fosse uma faca de 2 gumes. Uma educação corrompida pelo assédio moral para não se denunciar irregularidades administrativas faz com que tenhamos uma deseducação que vai contra toda moral e ética que poderia nos trazer progresso social. Como você se sente? Uma vítima. Você teve medo? Você carregou traumas depois do que isso aconteceu? Sim, eu não consigo ficar perto de um homem por muito tempo. Você teve medo pelo fato de ser um professor? Muito medo. Meu nome é Luiz Guilherme e eu já sofri assédio em ambiente escolar. Meu nome é Milena Helena e eu já sofri assédio em ambiente escolar. Meu nome é Camille e eu já sofri assédio em ambiente escolar. Eu tenho 16 anos e já sofri assédio em ambiente escolar. Não lembro quantos anos eu tinha, mais ou menos, acho que era mais de um ano. Eu estava na escola, em uma cidade diferente dessa, e durante o tempo da aula, assim, no início do semestre, primeiro semestre, eu já tinha visto algumas coisas diferentes em relação ao professor de matemática. Só que eu nunca cheguei a pensar que era alguma segunda intenção dele. Sempre achei que era uma forma dele ser uma pessoa gente boa e tal, com os alunos. Ele alisava literalmente todo mundo na sala, toque, sempre tocando as pessoas. Só que teve uma vez que eu fiquei até tarde na escola, que foi uma vez que eu estava no trabalho e meu padrasto estava também com o me pegar.
E eu acabei perdendo a noite da escola. Aí eu fiquei terminando as lições que eu tinha feito, eu tinha atrasado, eu voltei para o português, tinha errado do ditado. E enquanto eu estava fazendo os deveres, estava atrasado, o professor chegou na sala e ficou puxando a surra. E depois ele começou a me tocar e a fazer perguntas. E de hora que ele apertou bem forte assim no meu braço e não queria me deixar sair, só que eu consegui sair porque a diretora chegou na hora. Aí não pode falar das pessoas, né? Eu fiquei lá de fora, brincando que na escola tinha muitos brinquedos, aí eu tinha um quebra-cabeça gigante, eu comecei a brincar, esse quebra-cabeça era de pés assim, com o quebra-cabeça do mapa do mundo, alguma coisa assim. E era eu brincando no quebra-cabeça no pátio e olhando de longe, e não parava de olhar, encarar, só que no momento ele chegou perto, porque tinha outras pessoas perto. Eu nunca contei a ninguém, mesmo sem contar, eu sei que as pessoas não me apoiaram, porque mesmo sem saber elas já falavam coisas absurdas, como você é culpado e tudo mais. E esse não foi o único assédio que eu sofri. Você teve medo pelo fato de ser um professor? Sim. Muito medo? Muito medo. Quando isso aconteceu, como foi que você se sentiu? De primeiro, assim? Só me sentia apavorado. E um pouco culpado. Não entendia muito bem porquê, mas eu me sentia culpado. Então eu tinha perdido o ônibus, eu tinha ficado atrás da minha escola enquanto não tinha ninguém. Eu sei, só me sentia culpado e pressionado. Saber que se soltasse para alguém ia ser julgado, então eu não queria soltar, só ficava aprendendo. Algum familiar seu sabe? Não. Nenhum? Ninguém sabe, mas ninguém é curioso. Eles não vão saber. Você se sente culpado? Na hora, você era pequena, era quinto ano, você não conseguiu se defender de nenhuma forma, infelizmente, não foi? Se a diretora não tivesse chegado, provavelmente teria acontecido algo pior. Você carregou traumas depois do que aconteceu? Eu sonhava quase toda noite, com cenas um pouco mais avançadas. Eu criei meio que um bloqueio, assim, uma lembrança. Tinha partes que vinham assim na cabeça, porém eu nunca tinha certeza se era sonho, se era uma lembrança. Só vinha assim, era um momento que eu me trancava e começava a chorar. Tinha coisas, pronto, eu reprovei no 7º ano. Eu falo para todo mundo geralmente que eu reprovei por conta de que eu queria vagabundar, que eu estava com muitos problemas e só queria gasear. Mas é porque sempre quando eu chegava na aula de matemática, eu lembrava do que aconteceu, então eu preferia sair da sala e perturbar, fingir estar feliz, ir para a quadra, beber. E eu acabei reprovando em matemática. Quando você sofreu o assédio, você soube que o que você estava sofrendo era um assédio? Eu tinha um pouco de conhecimento, mas eu não sabia que de fato era um assédio. E hoje você se sente como? Hoje eu aprendi um pouco assim, eu não me sinto tão bem com a situação, claro, mas eu aprendi assim, a lidar com os medos. O medo da matéria de matemática, de achar que todo mundo era igual, passou, tanto que hoje em dia eu tento me dedicar muito matemáticos com os melhores, né, às vezes, dependendo do assunto. Mas hoje eu acho que eu me sinto mais forte. Antigamente eu me sentia muito frágil. Bem em contar? Sim. Foi em uma escola, estava tendo aula de educação física. Aí nessa aula a gente estava treinando para poder jogar vôlei. O professor pediu para a gente fazer uma fila indiana. Aí eu entrei nessa fila só para poder participar. E atrás de mim tinha um menino que ele já estava me incomodando, tinha dias, porque toda vez que ele me via ele ficava apertando minha cintura, falando elogios a mais, o que é totalmente desconfortável para mim. Só que eu nunca tive coragem de falar pra ele. Bom, enfim. Aí nessa aula de educação física, ele estava atrás de mim, eu senti que ele estava encoxando muito perto da minha bunda. Aí eu fiquei incomodada com aquilo e pedi para eu passar adiante e mais uma pessoa. Tinha uma pessoa na minha frente, eu queria passar na frente daquela pessoa, para que aquela pessoa ficasse no meio entre nós dois. Porém, quando eu fiz isso, ele pulou de novo e ficou atrás de mim novamente. Aí, quando chegou no início da fila, eu fui jogar a bola para a parede. É nisso que eu fui jogar,
ele encoxou a genitália dele com a minha bunda como se fosse meio um baque. Aí quando eu percebi aquilo, eu senti e eu me senti totalmente desconfortável, mas eu não tinha entendido muito bem. E foi isso. Você se sentiu ameaçada ou obrigada no momento que isso aconteceu? Sim, eu meio que me senti obrigada a ficar em silêncio. Eu fiquei tipo, foi sem querer, ele não quis. Eu só, sabe, eu fui obrigada a entender. Algum familiar seu sabe? Não, nunca tive coragem de contar. Amigos? Amigos, sim. Inclusive foi um amigo meu que colocou a ideia de que isso foi um assédio, porque eu tinha achado que não era. Você se sente culpada? Sim, me sinto. Faz tempo que isso aconteceu? Foi ano passado. Como foi na hora? Você tentou ou pensou em se defender de alguma forma? Não, eu fiquei confusa. Só depois que eu desabafei isso, porque foi realmente um incômodo muito forte. Aí todo mundo começou a falar que era sério. Você carregou traumas depois do que isso aconteceu? Sim, eu não consigo ficar perto de um homem por muito tempo. Ou então, quando estou em uma fila e eu vejo que tem alguma pessoa atrás de mim, eu fico desconfiada ao dobro. E, enfim, Você soube que o que você estava sofrendo ali era assédio no momento que isso aconteceu? Não. Não soube? Ou na sua cabeça não entrava que aquilo era proposital ou que aquilo, foi sem querer? Foi tipo isso. Eu só entendi isso meses depois, quando eu tive uma conversa com uma pessoa íntima minha. Aí eu, sei lá, eu meio que naquele momento foi que eu percebi que tinha sido um assédio. Nunca tinha pensado na minha cabeça. Foi na escola e por um aluno, por uma pessoa que eu assim nem esperava, porque queira que não, a gente tinha uma amizade, mas não era tão próxima. Bom, a gente conversava, a gente era amigos e ao mesmo tempo não, né? Só que teve um dia que aqui na escola ele tocou em mim de um jeito que eu não permiti, não dei liberdade e não queria. Eu me senti muito mal com isso. Você se sentiu ameaçada ou obrigada no momento que isso aconteceu? Mais ou menos, porque toda vez que eu falava que ia contar pra alguém sobre isso dele, aí ele falava que sabia onde eu morava, que ia na minha casa, falava várias coisas pra mim. Aí eu nunca tive coragem de contar. Eu só contei porque eu descobri que aconteceu com outras meninas aqui também, no mesmo ambiente. Aí eu consegui tomar coragem de falar. Você teve medo? Muito. Algum familiar seu sabe? Minha mãe soube porque a diretora chegou a contar, mas foi muito problemático isso. Quando você contou para sua mãe, você recebeu apoio? Não. Eu simplesmente fui julgada e ela falou que a culpa era minha, que ninguém ia mexer comigo se eu não tivesse dado uma liberdade e ninguém ia fazer nada comigo se eu não tivesse provocado isso. Como você se sentiu quando a sua mãe pensou isso de você? Eu me senti um lixo, destruída totalmente. Eu saí de casa e nessa época eu tinha uma vizinha que era muito próxima de mim, minha amiga, e eu só saí de casa chorando, eu tava desesperada, nervosa, e fui pra casa dela e fiquei lá com ela um bom tempo até meu pai chegar em casa. E mesmo assim meu pai não sabe dessa história, mas minha amiga ficou muito indignada com a minha mãe, que ia lá em casa conversar com ela, mas eu não deixei. Depois, quando eu me acalmei, eu voltei pra casa. E minha mãe só repensou melhor sobre isso por causa da diretora que chegou, conversou com ela e contou todos os fatos que aconteceram. Foi por isso que ela acreditou em mim. Como você se sente? Você se sente culpada? Você acha que a culpa por alguma coisa que tenha acontecido foi sua, mesmo não sendo? Não, porque realmente a culpa não foi minha. Eu nunca dei esse passo de liberdade pra ele, eu nunca falei nada. Era tanto que quando ele brincava, tipo, falando que queria ficar comigo e tal, aí eu, não rola. Só que rolou isso, né?
Na hora, você conseguiu se defender de alguma forma? Não, eu não tive reação. Minha reação, eu travei na hora. Simplesmente fiquei parada, não fiz nada. Você carregou traumas depois do que aconteceu? Um pouco. Porque depois desse negócio dele que aconteceu, quando o menino de lá da sala chegava muito perto assim de mim, aí eu já ficava nervosa, eu ficava na ânsia de que ia acontecer aquilo de novo. E eu não ia ter o apoio da minha mãe, com certeza. Porque se eu não tive antes, por que eu ia ter agora? Na hora que você sofreu o assédio, você sabia que o que você estava sofrendo era um assédio? Sabia. Eu sempre vejo o noticiário na televisão e até nas escolas mesmo, os professores falam, né, sobre isso. Então, eu sabia que era assédio. Como você se sente hoje? Hoje eu me sinto melhor. Porque mesmo não tendo o apoio da minha mãe, eu tive o apoio da diretora, eu tive o apoio de professores e das minhas amigas e amigos ao redor, né? Então, eu meio que me senti acolhida, porque eu não tive o apoio e o acolhimento da minha mãe em casa. Mas eu tive de pessoas que eram próximas a mim. Então, Algum professor, coordenador, já lhe fez algum comentário ou te tocou de alguma forma que te incomodou? Já. Nesse momento, ou no momento em que você sofreu assédio, você se sentiu ameaçada ou obrigada a alguma coisa? Ameaçada. Você teve medo? Em nenhum momento? Algum familiar seu sabe? Sabe? Você recebeu apoio? Sim. Qual foi a reação desse familiar quando você contou? Ele surtou, que nem eu na hora. E tipo, ele quis matar a pessoa. Ela quis matar a pessoa. Só que tipo, a família acalmou ela e conversaram com ela só fez o processo, seguiu o processo e tal. Você se sente culpada? Não. Como você se sente? Uma vítima. Como foi na hora? Você conseguiu se defender de alguma forma? Sim. Tipo, na hora ele falou sobre o meu corpo. Ficou insinuando essas coisas e tal. Aí eu perguntei se ele tinha filha. E se ele ia se sentir confortável com o cara falando que tá falando pra mim com a filha dele. Se ele tivesse na hora. Tipo, ele tava tentando se aproximar, sabe? Tentando chegar. E tipo, a minha reação foi pegar uma tesoura que tava na mesa dele. Que tava na sala da coordenação. E ele tava chegando, pá. Aí eu peguei, eu falei, pô, se você der mais um passo, eu vou fazer o que tu precisa fazer. Foi isso. Só que se defender, né? Não tem como não se defender. Você carregou traumas depois do que aconteceu? Sim, era muito nova. Você, quando você sofreu um assédio, você sabia que o que você estava sofrendo ali era um assédio? Sim. E hoje você se sente como? Sim. Meio que, tipo, não é bom falar sobre, mas eu também não tinha problema em contar pras meninas pra elas saberem como se defender, elas saberem o que elas estão passando e pra elas não se sentirem culpadas. Não tinha problema em falar, mas sim.